vamos ficar na paz, amém? Vamos receber neste momento. Eu quero falar para os irmãos, a partir deste momento, você que está ouvindo esta mensagem, aonde Deus está abrindo a mensagem do servo fiel e prudente, através das revelações do 7º selo e das mensagens e parágrafos, você anote os parágrafos, anote isto, porque isto é muito grande entre as nações. Por isso que a Bíblia está dizendo, o Senhor mesmo disse através do profeta Isaías, disse: e naquele dia o meu nome será grande. Olha, não é 7, tem que vir agora o eterno. O 7º ainda é terrenal, mas o 8º é celestial, que são as letras cabalísticas do nome de Deus. Assim que Deus abençoe. Vamos bater palma, vamos receber. Bata palma com amor. O irmão Arlindo já falou bastante aqui para nós, algo importante dentro do programa de Deus, né? E espero que os irmãos internautas que vão ouvir essa mensagem vai a toda a face da terra, porque for via internet, né? Todo filho de Deus pode ouvir essa mensagem. Que capte que isso é uma voz de trombeta, e toda voz de trombeta tem que ter o som certo. Tem trombeta que chama para a guerra, tem trombeta que chama para a reunião, tem trombeta que chama para a festa. E esta trombeta é a grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é soada neste último dia, não nos últimos dias. A mensagem do irmão Branco veio dos últimos dias. Os últimos dias diante de Deus são o primeiro, que é o 5º, segundo, que é o 6º, e o 7º, que é o 3º. Amém? Então, assim que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, abençoe nossas almas neste momento. Porque para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, para que juntamente possa ter um pouco de companheirismo em torno da palavra de Deus e sua meta correspondente ao tempo que nos tocou viver. Que o grande arquiteto do universo, o Deus criador do céu e da terra, o Pai das luzes, o Deus dos espíritos dos profetas, desça da 7ª dimensão, que é a dimensão dele, a dimensão eterna dele, e desça a esta dimensão de tempo, luz e matéria, e chegue até o instrumento que ele tem ungido para este dia, para soar esta grande voz de trombeta ou trombeta final. Também quero saudar aos meus amados amigos e irmãos que estão no paraíso, que o paraíso agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício de Deus, que é Jesus, seja aberto agora, para que esta grande voz de trombeta ou trombeta final chegue aos ouvidos dos que dormem em Cristo Jesus. Porque foi Jesus Cristo que disse que virá a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Isso está em João capítulo 5, versículo 28. Bem? E eles terão que ouvir esta voz. Não é vozes, é esta voz. Só há um que pode abrir a 6ª dimensão, que é o paraíso, para que a palavra entre, porque a palavra sai da 7ª, vem a esta dimensão de tempo e matéria, ao instrumento que Deus tem, e daqui vai ao paraíso. Vê? Porque as escrituras dizem que ao soar o toque da última trombeta, os mortos em Cristo já estarão primeiro. Ela não sai da 7ª e passa na 6ª. Ela sai da 7ª e vem ao servo fiel e prudente. Assim que o Senhor Deus, o Pai das luzes, já abriu a 7ª dimensão, que é a dimensão da palavra, e também já abriu o paraíso, para que os que estão em Cristo Jesus estejam em pé, ouvindo esta grande voz de trombeta, ou trombeta final, porque eles vão ouvir o que Deus prometeu para o último dia, a mensagem do amanhecer. Vê? Jesus ressuscitou no amanhã do domingo. O irmão Branham disse: na manhã, pela manhã virá uma mensagem fresquinha. Então não guarde essas coisas. Amém? Então que a mensagem que temos para esta tarde é uma mensagem muito simples. O título da mensagem é: o nome novo está no que se assenta no trono do Senhor. Amém? O nome novo está no que se assenta no trono do Senhor. Vamos ler uma escritura que se encontra aqui em São Mateus capítulo 24, versículo 25. Pediram para que eu tivesse paciência na hora de falar, porque eu falo um pouco rápido. Então assim que eu vou procurar falar com mais passivamente, para que os filhos e filhas de Deus possam captar o que Deus está fazendo neste momento. Amém? Deus está tratando com o povo da era eterna, com o povo da era da pedra angular, com o povo que está comendo a carne de cabeça, vê? Que é a carne do pensamento de Deus para o tempo que estamos vivendo. A carne é o quê? A palavra.
Um profeta, quando está falando a palavra de Deus, ele está lendo a mente de Deus. Um profeta dispensacional. Vê? Então assim que é uma responsabilidade muito grande. Vê? Mateus 24, versículo 25 diz: 45, perdoe-me, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a tempo a seu povo? É uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Este servo tem que ser um profeta, porque homem nenhum pode alimentar a casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, primogênito do Filho de Deus, para o tempo que estamos vivendo, se não for um profeta. Amém? Se for um que dá ideia ao povo de mensagem de Brana e de Bíblia, ele está tomando a posição do profeta. O Senhor Jesus Cristo diz, o apóstolo Paulo diz: toda obra do homem será provada, e se pela palavra, se for reprovada, Deus já tem um lugar no lutar, que é o fogo do inferno. Vê? Então temos que entender que estamos num tempo em que Deus tem um instrumento para tratar e o único instrumento para tratar com 3 tipos de pessoas e para tratar com a sua noiva. Veja, esse instrumento, ele fala para os que estão nesses corpos corruptíveis temporários que irão ser transformados, também fala para os que estão no paraíso, em corpos espirituais, e fala para os que estão em corpos corruptíveis temporários, os quais sofrerão o dano do poder da palavra criadora, o dano da materialização do pensamento de Deus, da palavra criadora, novamente no instrumento que Deus tem. Veja, 3 classes de pessoas. Esse é o único e último instrumento em que Deus usa para pregar para 3 classes de pessoas. E também que deu o direito e a autoridade de saudar os que estão no paraíso. Se você ouvir alguém saudando os que estão no paraíso, diga: isto eu já ouvi do certo fiel e prudente, porque Deus tem falado isso a ele. Amém? Nem Brana, nem Paulo, ninguém fez isso. Isso é, assim diz o Senhor. Continua dizendo: em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, que achar este servo fiel e prudente, dando alimento, ou seja, dando o conhecimento de Deus para os filhos de Deus serem transformados, ele promete aqui que porá sobre todos os seus bens. E há bens maior no plano de Deus do que os filhos de Deus, irmãos? Eu acho que não há, tá? Nós somos o bem maior de Deus, amém, irmãos? Amém. Então, é uma responsabilidade e é uma promessa do amado Senhor Jesus Cristo. E em verdade porá sobre todos os seus bens, para o instrumento que Deus tem. E se ele vai pôr sobre todos os seus bens, então temos que entender. Porque Deus tem o seu programa e o seu caminho certo para guiar os filhos de Deus. Amém? E o caminho de Deus é a porta. E a porta é o instrumento que Deus tem. Vê? Quando Deus envia um instrumento na terra, um servo, do nível deste servo, ele envia o sangue propiciatório, está sobre o servo. Jesus Cristo, irmãos, saiu do trono de expiação e está no seu instrumento. Vê? Vê? Aonde está Jesus? No seu instrumento. Querem ver isso? Quando Jesus Cristo, quando Deus cumpriu Malaquias capítulo 3, versículo 1, que disse: eis que enviarei meu anjo diante de minha face, e de repente virá o Senhor ao seu templo, a quem vós buscais? A quem o povo hebreu buscava? Ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que apareceu a Moisés, aquela saçareta. Amém? Quando Moisés disse: quem és? Ele disse: eu sou. Jesus Cristo disse: se não credes que eu sou, morrerei em nossos pecados. Jesus Cristo era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o qual eles buscavam. Amém? Porém, eles buscavam naquele templo. Ora, ele não estava naquele templo feito por mão de homem, estava já num templo feito por Deus, chamado Jesus. Amém? E a Bíblia diz em Colossenses que toda a plenitude da divindade habitou em Jesus, por isso ele foi o Cristo e pôde ressuscitar Lázaro, e pôde curar o inferno, dar visão a cego, libertar os cativos. E eu também vos digo que quando toda a plenitude da divindade habitar corporalmente no instrumento que Deus tem, ele terá o poder da palavra criadora. Vem? Aleluia. Por quê? Porque é necessário que toda a plenitude da divindade desça sobre o instrumento que Deus tem, para que Deus possa materializar o que ele pensou. Amém? Amém. Assim que, isso é para que nós possamos entrar. Os irmãos me perdoem, minha mente é muito rápida. Eu não tenho como, eu estou aqui com diversas linhas. Vê? Eu tenho que ver qual a linha do pensamento para que eu possa pregar. Eu não sou mais do que ninguém, mas eu sou diferente. Todos nós somos diferentes. Então observe. Vamos a Apocalipse capítulo 2. Já vamos entrar. Não, vamos a... Perdoe-me. Vamos a Crônicas. Capítulo 28, versículo 5.
notem o que Deus está fazendo. E de todos os meus filhos, vamos ler antes um pouco. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor. Capta uma coisa aqui. Deus deu a Davi, Salomão, com a promessa de ele sentar-se no trono do reino do Senhor. Amém? No trono do reino de quem? De Deus, não de Davi. Aquele trono de Davi não era Davi, era do Senhor. E é o trono do reino, que este trono será estabelecido no milênio. Vê? Observe que este trono é desejado por todos que desejam ser profetas por aí. Porque quem deseja uma posição boa? Quem deseja uma posição boa? Todos, certamente. Porém, esta posição já está, desde a fundação do mundo, predestinada ao servo fiel e prudente, sentar-se no trono do Senhor. E nós vamos ver ao decorrer da Escritura. E vou provar para vocês que esse trono não era de Davi. Ainda em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28 diz: assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai. Salomão sentou no trono de Davi ou do Senhor? Do Senhor. Amém? Aquele trono não era o trono de Davi. Aquele trono era o trono do Senhor. Amém? Vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, para que a gente possa ir abrindo as escrituras e ter um quadro claro do que Deus está fazendo. Amém, irmãos? É séria a coisa. Isso é esquadrinhar as escrituras e é uma bem-aventurança para os filhos de Deus, que podem ver o cumprimento das promessas que Deus fez para o tempo que está vivendo. Quando um filho de Deus vê o cumprimento das promessas que Deus fez no tempo que ele está vivendo, aí ele tem o direito de ter a escolha, de ter a bênção ou a maldição. A Bíblia diz: segue a bênção para que vá bem. Quando você pode seguir a bênção? Quando você vê o cumprimento da Escritura para o tempo que você está vivendo. E quando você vê um instrumento que Deus tenha pregando o cumprimento da Escritura para o tempo que estamos vendo Deus na sua teocracia, o juízo de Deus para a bênção e maldição para aqueles que rejeitam. Deus desce como sumo sacerdote. O instrumento que Deus tem está como lugar do sumo sacerdote, porque o sangue da expiação está sobre o servo fiel e prudente. Quem quiser saber aonde estava Deus no tempo de Noé, tem que buscar Noé. Quem quiser saber onde está Deus, quando Deus estiver velado e revelando-se no servo fiel e prudente, tem que buscar o servo fiel e prudente. Porque o sangue de expiação está sobre o umbral da porta. A porta de Cristo é o servo fiel e prudente hoje. Amém? O sangue de expiação está no meio da raça humana ainda. Jesus ainda é a porta através do seu servo fiel e prudente. Quem dá Espírito Santo ao povo é o instrumento que Deus tem quando ele via na terra. Nos tempos de Irineu, quem cresce em Irineu receberia o Espírito Santo. Martim, Lutero, Columba, Wesley, quem creu recebeu o Espírito Santo. No tempo de Brana, quem creu recebeu o Espírito Santo. E para os remanescentes de Brana, quem crê que Deus está novamente no Ocidente, como profetizou William Brana, aí receberão o Espírito Santo. Olha, são mistérios. Lucas capítulo 1, versículo 31 diz: e eis que em teu ventre conceberás. Esse aqui é o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E também anunciou a sua segunda vinda. Amém, irmãos? E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Quando Deus veio em carne humana, o nome dele aqui na terra foi Jesus. Captem que isso é um mistério que Deus tem dado aqui fresquinho agora. Porém, Jesus é Salvador ou Redentor. Nós entraremos nisso já na mensagem humana, não é? Porém, ele vem em 3 nomes. Jesus, para salvação ou redenção. Porém, para transformação, requer-se um nome novo. Para ressurreição, requer-se um nome novo. Para ser ressuscitado, o nome de Jesus não serve. Tem que ter um nome novo. E este nome novo não é o nome eterno ainda. Aleluia! Este nome novo é pelo qual ele reinará no milênio, e na eternidade ele terá o seu nome novo. Seu nome eterno.
Captaram? Jesus, Redentor, Salvador, nome novo para reinar no milênio, e eterno é o que será. Amém? Então aí cai já por tese a mensagem do Senhor William Santiago, que andou batizando no nome de Jesus, no nome eterno, no nome de Brana. Isso depois de muito tempo, sem saber se era nem para batizar. Isso eu não quero nem entrar nisso agora. Vocês veem, a coisa é muito séria. Então Deus tem dito, assim diz o Senhor, o nome Jesus para redenção e salvação. O nome novo para reinar no milênio. E o nome eterno é na eternidade, isso não sabemos ainda. Amém? Vê? Isso é assim diz o Senhor. Veja, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi era o trono do Senhor. E o Senhor, que Salomão sentou-se no trono do Senhor, como nós vimos agora, né? É o trono do Senhor Jesus Cristo. É aquele trono que está vazio. Aquele trono, quem está sentado hoje são os herodianos, os fariseus, mas não ocupa a posição do programa divino. Veja, eles ficaram com aquele trono. Agora em Apocalipse capítulo 2, vamos ver para onde vai esse trono. Capítulo 2, versículo... Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 20 em diante diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui nós sabemos que já foi no fim da era de Laodiceia. Viu? No fim da era de Laodiceia eles colocaram a revelação para fora, a revelação das mensagens do irmão Brana. Não botaram as mensagens nem a Bíblia ali. Ficaram com a letra de Brana. Mas a revelação saiu de lá. Então Jesus Cristo é a revelação. A Bíblia diz que a letra mata, o Espírito vivifica. O Espírito das profecias de William Brana está no Ocidente, no século XX. Eles colocam a revelação para fora. Tem que captar isso. Eles nunca colocam a Bíblia nem mensagem de Brana. Colocaram a revelação. E a revelação, e quem mostrar a revelação de William Brana, certamente é o cumprimento daquela revelação. Porque ninguém pode abrir o gabinete divino se não for o instrumento que Deus tem. Ninguém pode ver o cumprimento das Escrituras para o tempo que está vivendo se não for o espelho dela. Se não for o cumprimento dela. Amém? Jesus Cristo quem diz: vendo, vereis. Vendo, não vereis. Ouvindo, não entendereis. Vê? Então ninguém pode dar uma escritura vigente para o tempo que está vivendo, mostrar para o povo, se ele não for o instrumento daquilo. Amém? Então assim que é muito importante isso. Aí diz: ao que vencer. Ao que vencer o quê? Ao que for revelado essas coisas. Porque ninguém vence por si. O irmão diz que o homem procura Deus. Deus que busca o homem. Amém? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E qual é o trono de Jesus Cristo? O arcanjo Gabriel acabou de dizer que aquele trono de Davi é o trono de Jesus Cristo. Jesus Cristo está prometendo dar ao vencedor. Amém? Vê. Irmãos, aproveite. Entendam essa escritura. Aprendam com o Senhor. Isso aqui não tem grito, oba, nem ibalabalá, ibralabada, não. Aqui não tem revelação de carne, não. Aqui existe revelação da palavra de Deus, do programa de Deus, para o tempo que estamos vivendo. Isso é assim diz o Senhor. Nós estamos com o cumprimento das Escrituras, estamos nos alinhando com as Escrituras. E Deus nos permitiu nós ver o cumprimento de suas promessas para o tempo que estamos vivendo, que é a riqueza maior que Deus pode dar a um filho dele. Veja, ao que vencer, ele concederei que se assente comigo no meu trono. Olha, captem isso. Você não pode sentar com uma pessoa no trono, só pode? Com outra pessoa, você não pode. Então aqui é Jesus em espírito, numa pessoa. Amém? Senta no trono. Amém? Captaram isso? A Bíblia diz que disse: e o Senhor está sentado à destra de Deus no seu trono. Como pode dois homens sentar lá? Prova que a Trindade cai aí. Como pode? É que o Senhor, Espírito, em Jesus, sentou-se no trono do Senhor. Captou? Um corpo senta no trono, porém o Espírito no corpo. Vê? O trono de Deus é o corpo do homem. Vê? E o trono do homem é o trono humano. Captaram isso? Aquele trono de Davi, do Senhor, ele aqui dá ao vencedor. Amém? Agora, veja, ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono. O arcanjo Gabriel, que o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E Jesus Cristo disse que dá ao vencedor. Aleluia! Amém? Graças a Deus, que Deus, a sua glória é tão grande e sua misericórdia é tão grande, que dará o direito de um de nossos irmãos, nascido aqui na terra, com corpo corruptível temporário, que será transformado, de sentar-se no trono do Senhor, que é no trono do milênio. Vê? Isso não é interpretação nem ideia. Isso é a ideia do Espírito Santo. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Veja. Ao que vencer, eu considerei que se assente no meu trono. O trono que o arcanjo Gabriel disse, Jesus Cristo está dizendo que dá a outro.
Se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Captaram? Me assentei com meu Pai. Quando Jesus Cristo estava na terra, disseram: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. O que foi que Jesus Cristo disse? Estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. Ora, Deus não estava em Jesus? Deus não estava em Jesus na terra? Porém Jesus Cristo disse: assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, então Jesus sentou-se no trono da glória divina. Amém? E aqui na terra ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Veja, agora, este vencedor, ele é um de nossos irmãos. Creu na mensagem do irmão Branham. Foi batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Lavou seus pecados em água no sangue do Senhor Jesus Cristo. E recebeu o ser de Deus vivo, nada mais é que é o Espírito Santo. Amém? E já achamos nas Escrituras, como assim diz o Senhor, que Deus tem um trono no milênio, e neste trono terá que botar um de nós. Amém? Porém temos que achar aonde se encontra esse instrumento, para que assim a gente possa ser guiado e ouvir a palavra que sai da boca desse instrumento, porque esse instrumento nada mais é do que a trombeta de Deus. E Deus é o trombeteiro. Amém? Aonde está esse instrumento? Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 18 em diante. Hebreus capítulo 12, versículo 18 em diante. Vamos entrando nesse mistério, porque o título da mensagem é: o nome novo está no que se assenta no trono do Senhor. Amém? Veja. O nome novo, não o nome eterno. Captaram, né? Veja. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, da qual as que ouviram disseram: não fale mais o Senhor conosco, fala tu, Moisés, para que não morramos. É tão terrível a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia de Deus. E aonde nós estamos? No monte Sião espiritual. Amém? Amém? Paulo está dizendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a Sião espiritual de Deus. Amém? E como é nós viver na era da pedra angular, na era perfeita de Deus, estamos aqui, além das 7 eras da igreja, estamos na era de coroa. Estamos comendo a carne de cabeça, que Moisés, quando sacrificou os bodes de ovelha para que o povo saísse do Egito, aquele sangue estava no umbral da porta, representando o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos lava de todo pecado. O anjo da morte já não nos mata mais, porque sobre nós está o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque fizemos contato com a vida eterna. E qual é a forma de fazer contato com a vida eterna? Qual é? É crer no Senhor Jesus Cristo, lavar os seus pecados em água, e lavar seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo, ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, você acabou de fazer contato com a vida eterna. Então você entende o mistério da era de coroa, da era da pedra angular. Este olho que tudo vê é o olho do profeta que Deus tem, que ele fala em Apocalipse capítulo 10, versículo 9. E comi o livrinho e disse: importa que profetize outra vez ao povos, nações e línguas. Essa mensagem é a mensagem da pedra de coroa. Amém? Vamos seguir. Veja, chegaste ao monte Sião. Agora, vamos a Salmo capítulo 2. Vamos entender algo aqui devagarzinho para que a gente possa entender. Porque o instrumento que Deus tem que levar o povo à palavra. O instrumento que Deus tem não vai revelar mais nada. Deus já revelou tudo. Deus revelou o 7º selo através de William Branham. Porém não deu cumprimento em Branham. Dá cumprimento agora no tempo que estamos vivendo. Vê? No tempo de Branham era tempo e estava terminando a 6ª trombeta, onde o irmão Branham era a 7ª trombeta da dispensação da graça. Ou seja, a 7ª trombeta das eras da igreja. Amém? Vê? É tanto que ele diz aqui nessa mensagem aqui, ó, cisternas rotas. Ele diz aqui. Olha o que ele diz. Página 31, parágrafo 158. Orando para que Deus ricamente abençoe a cada um de vocês, que sua graça e misericórdia esteja com vocês no decorrer da próxima semana. E se algo acontecer que um de vocês deslize para além do véu, ou seja, morra, somente recordem que é apenas por algumas horas de sono e repouso, até que nós nos encontraremos. Lembre-se de que os que ficarmos vivos não impediremos aos que dormem, ou seja, estão mortos. Porque a trombeta de Deus, aleluia, veja,
A trombeta é o instrumento que Deus tem. Porque a trombeta de Deus soará. Porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, acaba de soar. O que é que ele quer dizer isso? Essa última trombeta, a sexta, essa sexta trombeta acaba de soar. A sexta trombeta da dispensação da graça acabou de soar no irmão Branham. Amém? Porém, o irmão Branham era a sétima trombeta das eras da igreja. Veja, existem 7 trombetas de eras e 7 trombetas dispensacionais. Porém, a sexta trombeta dispensacional do Evangelho da Graça acabou com o irmão Branham. Porque ele profetizou o Senhor dos Senhores e Rei de Reis. O anjo do pacto. Aquele anjo que João viu e se prostrou, ele está agora mesmo aqui no meio do povo de novo. Aquele anjo é o Filho do Homem. Vê? Nós vamos ter mensagem, vamos chegar lá, nesses mistérios. Aquele anjo agora mesmo, aquele desceu. Aquele que revelou a Paulo, a Irineu, a Martinha, a Columba, a Lutéria e a William Branham, ele mesmo agora está aqui. Tem uma mensagem que o irmão Branham diz, este anjo é um profeta. E por que diz isso? Vai lá, Apocalipse capítulo 22, versículo 9, o anjo diz, não faças tal, João, porque eu sou conservo teu e teus irmãos como tu. Adora a Deus. Ele não pode aceitar a adoração, porque ele é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você vê? Este anjo é o anjo de Jesus Cristo. Está aqui. Aleluia! Aquele anjo que João viu, ele está aqui. O anjo que revelou a Martim, Paulo, Columbo, Lutério e William Branham, ele está no meio do povo novo. Aquele anjo, ele desceu. Vamos chegar lá. Chegar lá. A sexta acaba de soar. A sétima é a vinda do Senhor. Soará os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja. Só fique em espírito para que Deus. Que espírito você deve ficar? Espírito da palavra. Fique em espírito da palavra. Veja. Fique em espírito da palavra. Salmo, né? Vamos a Salmo. Você não sabe o que está acontecendo. Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante. 2 e 1 em diante. Já encontramos que o Senhor Jesus Cristo tem que colocar um dos nossos irmãos no trono que ele vai reinar no milênio. Amém? E estamos procurando saber aonde está esse instrumento. E já estamos encontrando que há em Sião. Vamos ver. Por quê? Porque se amontoam as pessoas e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se maquinam contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque quem se levanta contra o ungido de Deus, se levantou contra Deus. Vamos ver se essa profecia dá cabo agora. Veja. Diz, rompamos as suas ataduras. Não queremos crer na mensagem dele. Rompamos suas ataduras, sacudimos nós as suas cordas, as suas profecias. Aquele que habita nos céus rirá. O Senhor zombará deles. O Senhor zombará deles aí, por ignorar o programa de Deus. E aí segue dizendo, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Quando Deus estiver com título de propriedade que Adão perdeu no jardim do Éden, através do seu ungido aqui na terra, ele falará na sua ira. Ou seja, chamará as coisas à existência e tirará as coisas à existência. As pragas começarão a cair. Veja, aí é quando ele fala na sua ira. Isso se dá cumprimento quando Deus começa a falar na sua ira. Aí vão ver em quem, em onde e por meio de que pessoa Deus estava falando. Depois que acontecer isso, porque o incrédulo só crê em sinais. Os sinais e maravilhas e curas são para incrédulo. A palavra é para cristão. A palavra é para cristão. Sinais é para incrédulo. Veja. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, Deus está dizendo, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte santo Sião. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo não veio sobre o monte santo Sião. O Senhor Jesus Cristo não veio como rei. Ele veio como Cordeiro de Deus. Porém, aqui o Senhor está falando sua segunda vida. Ele vem como Rei de Reis, Senhor dos Senhores, como luz do mundo. Salvação trará debaixo das asas, que é o ministério de Moisés e Elias. Vê? Aonde Deus colocou o seu rei? No monte Sião. Vê? Vê? Por quem Deus vai reinar? Vejam. Tão simples. Tão simples. O irmão Branham disse que seria uma mensagem curta. E esse que vier a pregar levará o povo aleluia. Vê? Veja. E levará o povo a palavra, e a palavra dirá em que tempo está vivendo, e aonde se cumprirá, e em quem está cumprindo. Amém, irmão? Que coisa tremenda se alimentar da mesa do Senhor. Estamos comendo uma comida fresquinha. Estamos comendo o que, irmão? O corpo. Porque somos águias de Deus.
brevemente sairemos desse corpo corruptível temporário. Um pouquinho só de tempo, irmãos. Veja, eu porém ungi o meu rei sobre o meu monte Sião. Aonde está o rei? No monte Santo Sião. E quem é o rei? É Jesus Cristo, através do seu instrumento. Veja, recitarei o decreto. Aonde ele vai recitar o decreto? O poder da palavra criadora. De onde? Do monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Eu quero parar um pouquinho aqui, vocês fiquem em espírito da palavra. Vamos a Apocalipse capítulo 12. Oxalá que Deus nos deixe voltar lá. É Ele que está dirigindo lá. Vocês não podem entender, vocês não podem ver. É Ele. É Ele que está nos guiando. Ele está nos guiando pelo deserto da vida espiritual, que é a palavra. Vê? Lá Ele guiou o povo pelo deserto da vida material. Testou aquele povo por 40 anos, só entrou Josué e Caleb. E aqui Ele nos está guiando pelo deserto da vida espiritual. E há deserto da vida espiritual para o Espírito de Deus ser guiado melhor do que a palavra? Não há. Então assim diz o Senhor. Vê? Se vocês tiverem fome, Ele vai dando mais. Eu vou a Apocalipse capítulo 12. Vamos a Apocalipse capítulo 12. Isso não estava, mas Deus mandou fazer aqui agora. Eu tenho outras escrituras, eu tenho muitas escrituras ali, mas vamos ver aqui o que ele diz, né? Vamos ver o que ele diz, vamos ver. Diz assim, ó. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 até o 5. Veja. E viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol. Esta mulher é a igreja. Amém? Vestida de quê? Da lua? Das eras da igreja? Não, já vestida do sol. Já está casada. O sol, Jesus Cristo veio como luz do mundo, e agora Ele veio como sol da justiça. Aleluia! Amém? A igreja é vestida do sol. Por isso que Apocalipse capítulo 22, versículo 17 a 18 diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, porque já casou. O que é dizer vem? É você falar unicamente o que o mensageiro está falando. Porque se você falar ou você traz sua ideia, você vai ter problema. Captem isso. Captem isso. Teve Datã, Abião e Coré ali, e Miriam, que começaram com gracinha no ministério de Deus. Se falarem algo que o servo de Deus não tem falado para este tempo, assim diz o Senhor, estarão lutando contra Deus. Veja. E viu-se uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. As eras da igreja, irmãos. Ela andou durante a luz da lua, amém, irmão? Ela não andou diante da luz do sol, ela andou diante da lua. Jesus Cristo se ausentou dela. E quando o sol se ausenta, aparece o brilho de Jesus Cristo através da lua. E as eras da igreja está. Vamos ver onde está. Não deixa eu parar aqui. Vamos ver Isaías capítulo 4. Se vocês tiverem vontade, vocês vão aprender. Isaías capítulo 4 diz o quê? Diz o quê? O que diz? Vamos ver o que diz. Vamos na escritura. É a escritura que está se cumprindo agora. Agora. Assim diz o Senhor. Vamos a esse capítulo 4, irmãos. Vamos lá. Eu quero ler para que a gente possa. A Bíblia, o Espírito Santo está manuseando a Bíblia para a gente, irmãos. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu creio. Veja. Diz assim, ó. E 7 mulheres naquele dia. Não diz, irmãos, naqueles dias. Captem. Olha, naquele dia do último dia, irmão. Jesus Cristo disse que os mortos ressuscitariam no último dia. Marta disse, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela sabia que no último dia, que era o terceiro milênio, Lázaro ia ressuscitar. Jesus Cristo disse, não. Aquele que te fez fé em mim, ainda que esteja morto viverá. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro naqueles últimos dias. Porém, aqui é para o último dia. Amém, irmãos? Veja. E 7 mulheres. Que mulheres? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham estão dormindo. Amém? São essas mulheres. 14. Vocês estão entendendo, irmãos? E 7 mulheres lançaram a mão de um homem naquele dia. Nós comemos do nosso pão. Que pão que comeram, irmãos? Jesus Cristo disse, nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do céu vai para dentro. Ou seja, da boca de Deus. E a boca de Deus está onde? Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que antes revele os seus mistérios ao seu servo profeta. Amém? Veja, dizendo, nós comemos do nosso pão. Eles comeram da luz que tiveram, do brilho do sol através da lua. Vestimos de nossos vestidos. Que vestido? A alma, quando eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, quando eles creem no Senhor Jesus Cristo, foram batizados, receberam um espírito, que é um vestido, é um corpo da sexta dimensão do paraíso. Amém, irmão? E nós comemos do nosso pão. Que pão comeram? Da mensagem para responder ao tempo que viveram. Amém? Os de Paulo não poderiam comer a mensagem de Irineu,
que ainda ia vir. Os de Lutero não podia comer a mensagem mais de Irineu. Tem que comer a mensagem do seu dia, meu irmão, a luz do seu dia. Então somente queremos ser chamada pelo teu nome. Que nome? Jesus? Não, irmão. Pelo nome de Jesus eles já estão lá, irmãos. Eles estão descansando no nome do Senhor Jesus Cristo, amigos. Amém? E que nome eles querem? O nome que o Senhor tem colocado no Monte Sião. No homem que está no Monte Sião, que é o céu veio por dentro. E esta trombeta de Coríntios, capítulo 14, versículo 50, 49, diz o quê? 15, 49, diz o quê? Agora, irmãos, quero que ignorem esse mistério, que ao soar o toque da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. Esta trombeta é a mesma de João, capítulo 5, versículo 28, onde o Senhor Jesus Cristo diz que virá a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Esse Filho do Homem é o servo que veio por dentro. Esse Filho do Homem está no Monte Sião. Esse Filho do Homem está no Ocidente. Esse Filho do Homem dá cumprimento a todas as profecias do Velho Testamento, do Novo e de William Marrebra. Vê? Então somente querendo ser chamada pelo teu nome. Por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo terminar com esta mensagem aqui, Ele chamará os mortos à ressurreição. E como é que nós sabemos que Ele vai terminar aqui? Quando acabar de entrar o último eleito, como o irmão Bruno disse. Vai entrar uma mensagem de Brana? Não. Não. Eu vou provar para vocês que a mensagem de Brana foi o brilho de outro dia. Eles vão entrar na mensagem da era da pedra angular. A mensagem dos mistérios contidos debaixo do cumprimento do sétimo selo. E o que é o cumprimento do sétimo selo? É a grande voz de trombeta final, que é o mesmo selo para a igreja e é a trombeta para Israel. Você não encontra o servo por dentro com ideias. Você não encontra ele trazendo algo, não. Você encontra ele diz em você na palavra viva de Deus, nos mistérios de Deus correspondentes ao tempo que está vivendo. Você não encontra ele pedindo dízimo, preocupado com igrejas, com altares. Você não encontra ele preocupado com quantas pessoas vai crer. Não. Então somente queremos ser chamada pelo teu nome, que não é Jesus. Amém? Aí vamos terminar o Apocalipse 12 para a gente entender. E estava grávida, veja, e estava grávida, com dores de parto, e que estava com ânsia de dar luz, que o irmão Brana deixou a noiva grávida. Viu? Aí o vencedor entendeu as mensagens do irmão Brana, captou, nasceu correspondente ao tempo que Deus determinou. Veja, e estava grávida com dor de dar a luz, tá? E com ânsia de dar luz. E viu outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Veja, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que isso é Roma, né? E sua cauda levou para si até essa parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. E aqui ele tem que parar. Parou diante da mulher que havia dado a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Quantas vezes tentaram me matar, irmãos? E deu à luz um filho, um varão. Aleluias! Iacate. Esse não é Jesus, irmão. Provem, veja que não é Jesus Cristo, é outra pessoa, veja. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Aleluia! E aonde está esse varão? No Monte Sião. E há de fazer o quê? Reger as nações com vara de ferro. A vara de ferro mais letal do que a espada de Deus que sai de sua boca, que é a palavra? Eu acho que não há. Por ela foi criado os mundos. Por ela vai ser destruído os mundos. Por ela vem as coisas da existência. Tira as coisas da existência. Esta é a vara de ferro, irmão. Quando ela entrar em vigor. Veja, este aqui não é Jesus. Jesus não fez isso, fez? Jesus não fez isso. Não rejou o povo com vara de ferro. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus veio para isso. Veio como um cordeiro. Veio. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aleluias! Ele vai para o seu trono. Esse vai para o seu trono. Que trono? Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono do milênio. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Agora vamos a Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Porque é o Espírito Santo. Eu marquei uma coisa e ele marca outra. Vê Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Para que os irmãos internautas possam se alegrar no Senhor e ver que Deus tem o instrumento na terra, guiando o povo à palavra, sem hipocrisia, sem ganância, certo? Sem fazer ninguém presa,
Isso é para quem há de crer, isso é para filho e filho de Deus para crer, não é para qualquer um. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Quais são as obras de Deus? Os mistérios contidos no século VI. Eu lhe darei poder sobre as nações. Veja, de novo promete. Não há uma escritura nem duas, já observaram isso? Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro. Quem poderá substituir a palavra de Deus? Ficar de frente a Deus feito carne? Quem? 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 Como eu recebi de meu pai, assim como eu recebi de meu pai. Ou seja, o que foi que Deus, Jesus Cristo recebeu do seu pai? Poder para ressuscitar mortos, para chamar as coisas da existência, tirar as coisas da existência, certo? De ressuscitar, de dar vista. Veja. E com vara de ferro regerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também recebi de meu pai. Ou seja, Jesus Cristo está prometendo a uma pessoa, amém, irmãos? Quem entendeu isso? Isso não é eu, é ele. Veja. E darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se fosse os Espíritos, podia colocar um em Moisés, e outro em Elias, outro em Patrício, outro em Raimundo, outro em todo mundo, né? Mas é o Espírito não só, para as igrejas. Captaram? Agora, essa estrela da manhã é o quê? O irmão Brando disse, observe que a estrela da manhã é a que tem mais luz. Ela está mais perto do sol. Vocês já ouviram isso? Ela que anuncia o novo dia. É ela que anuncia. É ele que está anunciando o novo dia para nós. Vamos ver isso. Oh, irmãos. Vamos ver isso. Na mensagem o arrebatamento. Calma, nós chegaremos onde nós queremos. Já sabemos que tem uma pessoa para sentar-se no trono do Senhor do milênio. E sabemos que essa pessoa se encontra em Sião, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não está em Fênix, em Arizona, tabernáculo branco, tabernáculo não sei o quê, tabernáculo nessa denominação não. Ele está em algum canto por aí. Ele não vem por igreja. O irmão disse que ele não vem por igreja. Ele saiu dela, da igreja. Ele saiu dela, não vem por ele. Veja, sobre essa estrela, irmãos. Essa estrela, o irmão Branham diz assim, ó. Essa estrela, ele diz aqui, essa estrela resplandecerá no seu tempo certo. Essa estrela anuncia a vinda do sol, por quê? Porque ela está mais perto. Agora observe aqui em Apocalipse capítulo 22, vamos a Apocalipse 22, diz o quê? Apocalipse capítulo 22, versículo 15, versículo 16 em diante diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo é a resplandecente estrela da manhã. Essa estrela da manhã, irmãos, é este mensageiro aqui, ó, que está nessa mensagem, está na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, na página 59, parágrafo 260, diz: eu quero que vocês captem isso aqui, até o irmão Branco teve dificuldade para passar isso aqui para nós, para o povo. Diz assim: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, captem isso, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 7, leia quando você chegar em casa, a mensagem do sétimo anjo, abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Captaram? Não o anjo branco que é filho do homem. Ele está revelando o Filho do Homem, que é o anjo. O Filho do Homem é o anjo, irmão. Captou? Veja. Olha, o que é? Não o anjo que é o Filho do Homem. O irmão está dizendo, não é o anjo. Porque tem anjos celestiais e anjos terrenais que são os pastores da igreja, os líderes. Não o anjo que é o branco. O branco está dizendo, não Brana que está revelando. Mas o anjo está revelando. Aquele anjo que revelou a Paulo, a Irineu, a Matias Columbo, era ele, é o anjo de Jesus Cristo, é ele. Veja bem. Não, olha, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Olha, não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. O mensageiro é branco. Quem é o mensageiro? O mensageiro é a trombeta. Certo? A trombeta, o mensageiro é brana. Porém, o Filho do Homem, brana, que é o trombeteiro, o Filho do Homem,
Quando João se prostrou ali, ele está prostrado dentro do Filho do Homem. Aquele corpo teofônico é um anjo, é um profeta que iria profetizar de novo. Claro, irmão, eu tenho dificuldade de pregar isso aqui. Pode vocês separar isso? É uma pergunta que Brana está dizendo. Pode você separar isso? Separar o quê, irmãos? Separar o anjo e o Filho do Homem. O povo pensa que Brana é filho do homem. Não. Em Brana veio o Filho do Homem, que é o anjo. Amém? Brana é o anjo. Porém, este anjo é o anjo sobrenatural que veio em Brana. É aquele anjo que João se prostrou. Aquele anjo foi o que veio sobre Paulo, Marcos, sobre os mensageiros. Veja. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você. Não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo. O sétimo mensageiro está revelando ao público o Filho do Homem. Amém? É um mistério, está entre linhas. Porém, para quem é espiritual, entende isso. Isso aqui é tremendo. Veja. Agora, esse mensageiro que Deus tem, edificado sobre a igreja de Senhor Jesus Cristo, sobre o Monte Sião, ele é um tropeço. Por que é um tropeço? Porque as Escrituras falam que é. Jesus Cristo foi um tropeço para o povo hebreu. Amém? Jesus Cristo disse: bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Por que ele disse isso? Porque ele viu que o povo estava julgando ele, porque o cara nasceu, a mulher nem estava grávida, nem estava casada, já engravidou. Começaram a pesar a vida de Jesus. Captem. Olha com que ele anda. Aquela mulher ali, fulano deitou com ela, fulano ficou com ela, Maria, não era? Eles falavam isso. Eles chegaram a dizer para Jesus Cristo: não, eles são filhos de prostituição. Chamaram ele no marido de puta. Ou não? Veja. E aí Jesus Cristo diz: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Né? Veja. Eles viam, porque Jesus Cristo foi uma rocha de tropeço para eles. Porém, nesta mensagem aqui, o irmão Brano diz assim, ó. Olha que coisa tremenda. Na mensagem do arrebatamento, na página 3, no parágrafo 18, diz assim: e então nós voltamos diretamente às Escrituras. Pode parecer estranho para nós. Todavia, nós voltamos às Escrituras, sem mesmo saber onde olhar. E o Espírito Santo apresenta e simplesmente junta toda a palavra, forma um quadro claro ali para nós, para nos mostrar exatamente a hora em que estamos vivendo. Estamos trocando de dispensação. Veja. Estamos trocando. Agora é difícil os brahmitas crerem nisso, porque para alguém pregar isso, vai ter que mostrar quem é o mensageiro da próxima dispensação, ou não? O povo olhava para Jesus, Jesus ali estava trocando de dispensação. Ora, a dispensação da graça, da lei, estava terminando. Porém, e o povo estava tudo acostumado com aqueles rituais, com aqueles costumes deles, de matar bode, ovelha, fazer aquilo. E Jesus Cristo diz: vós com vossa tradição invalidais a palavra de Deus. Agora a mesma coisa eu vos digo: com vossas tradições invalidais os cumprimentos das promessas que Deus fez para o tempo que nos tocou viver. Porque Deus já está trocando de dispensação, da dispensação da graça para a dispensação do reino. Ora, que dispensação há mais? Fica provado aqui que é a sétima dispensação. A sétima trombeta foi a trombeta da dispensação da graça, amém, irmãos? A sétima é a dispensação do reino. Então, irmão Brando disse aqui, ó: estamos trocando de dispensação, irmãos. Tem que aceitar isso, irmãos. Irmãos, aceitem isso. Não aceitem nada fora da mensagem do irmão Brana. Aceitem isso. Veja, isso foi naquele tempo que ele pregou. Veja, nós estamos numa esquina. Aleluia. Você pode entender isso? Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali estava terminando a dispensação da graça com um mensageiro na terra chamado João Batista, que era o sétimo mensageiro da era hebreia. João Batista podia dizer o que o William Branham disse. João Batista podia dizer assim: a sétima trombeta acaba de soar, a sexta é a vinda do Senhor. Por quê? A sétima trombeta da dispensação da lei, a sétima trombeta das eras da graça, que estava das eras hebreias, que estava dentro da dispensação da lei, acabou de soar. A sexta trombeta, que é a trombeta dispensacional da era da graça, estava começando. Amém, irmãos? Quem pode entender esse jogo de palavras? Aí o Ibrahim diz: a sexta acaba de soar, a sétima é a vinda do Senhor. Aí Jesus Cristo vai com os discípulos e diz: ó, o que foi estar vendo no deserto? Uma cana brava agitada pelo vento? Antes vos digo, um profeta. Maior profeta que nasceu de mulher, maior do que João, não há, nem haverá. Agora, captem que isso aqui é um mistério. Não há profeta maior dos nascidos de mulher do que João, e nem haverá. Olha o que Jesus Cristo disse:
Porém, você tem que entender a mente de Deus. Só um profeta pode entender a mente de Deus. Um profeta, ele lê a mente de Deus para o povo. Ora, Moisés abriu o mar, não foi? Moisés chamou coisa da existência, tirou coisa da existência. Moisés, o filho de Faraó, morreu porque Moisés fez todo aquele preparo para ele poder da palavra criadora. O anjo passou, matou. João não curou uma gripe. A Bíblia não resiste, irmão, que João curou uma gripe, João não curou. Amém, meu irmão? Amém. Porém, João trouxe o que? O povo? A palavra feita carne. Olha, o ministério de João foi maior do que o de Moisés. Agora, nascido de mulher não houve maior do que João, nem haverá. Agora ali estava o profeta dos profetas dizendo isso a João. Por que não haverá? Porque a dispensação da lei terminou. Não haveria mais profeta depois de João, porque a dispensação da lei terminou. Amém? Amém. Como haveria mais profeta? Captaram? Não podia. Porém, o amado Senhor Jesus Cristo disse: eu porém vos digo que o menor que tiver no reino de Deus é maior do que João. Ou seja, o menor que tiver na era da dispensação da graça. Veja, porque está no lugar mais alto do que a dispensação da lei. Não é? Quem está na graça está num grau maior do que a lei, amém, irmãos? É maior do que João. E eu agora vos digo, assim diz o Senhor: o menor que tiver na era da pedra angular, no lugar santíssimo, aonde o servo fiel que estiver pregando, é maior do que o maior profeta que houve dentro da dispensação da graça. Vê? Amém, irmão? Vocês podem captar o que foi dito? Por quê? Porque os que estão dentro da dispensação da graça estão dentro da sexta trombeta dispensacional. E os que estão dentro da dispensação da graça fazem parte do lugar santo. Assim como que os que estão, assim como os que nasceram da dispensação da lei, fazem parte do lugar do átrio. Agora, os que fazem parte do átrio não podem ser maiores dos que estão fazendo parte do lugar santo, não é? E os que fazem parte do lugar santo, que é a dispensação da graça, não pode ser maior do que os que estão no lugar santíssimo, que é a dispensação do reino. Amém? Assim que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, está nos guiando para entendermos aonde está o mistério do nome novo, está no que se assenta no trono. Vê, vocês não podem ver o que está passando aqui. Veja, veja, irmãos. É tão tremendo o que está passando aqui, irmãos. Se vocês pudessem ver isso. Vê. Troca. Observe. É muito importante. Agora, qualquer coisa, pega o telefone dele. Pega o do Elias, né? Pode ir. Agora veja. O irmão Brás disse assim, ó: estamos trocando de dispensação. Nós estamos numa esquina. É fácil quando alguém faz uma esquina. Um pedreiro faz uma esquina. Está tratando, irmão, de falar de coisas espirituais. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. É fácil quando um pedreiro faz uma esquina. Começa todos assentando os tijolos direto. Todo mundo naquela era, fazendo o que aquele mensagem dispensacional mandou, né, irmão? Todo mundo começa, faz ali, veja bem. Todos assentando os tijolos direto na mesma fiada. Com certa denominação começa, tá vendo? E começa. Facilmente formando a fila, fácil. Está bem, está bem. Porém, quando se chega a essas esquinas, que essas, plural esquina, que essas? Esquinas dispensacionais. Amém, irmãos? Deus teve 7 dispensações, as quais a primeira foi com Adão, a dispensação da inocência. A segunda foi com 7, a dispensação da consciência. 7 já era consciente do que tinha havido no jardim do Éden. 7 sabia que Caim era filho do maligno, e que ele era filho de Adão. Veja? E que Abel era filho de Adão. 7 era consciente. A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano com Noé. Ali, veja bem, quem quiser saber onde estava Deus, tinha que fazer o quê? Tinha que conversar com Noé, ou não? Porque Deus estava velado em Noé e revelando-se, dando a conhecer o quê? O programa de Deus. Deus estava dando a conhecer coisas do céu, que anjo de asa, sem asa, que lá tem vaso de ouro, tem coroa de ouro, como vê visões por aí das igrejas, a coroa, cada uma do pastor é maior do que a dos membros. Já viram isso? Nas visões deles? Vocês estão entendendo? Deus estava dando a conhecer o que, irmão? A palavra da hora. Amém? Veja. Agora, a quarta dispensação foi a dispensação da promessa com Abraão. Veja. Os filhos de Abraão são filhos da fé. E somos filhos de Abraão porque somos filhos da fé antes da lei. Para nós na lei. A graça. Amém? Jesus Cristo disse que a noiva não vai ser julgada. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Mas a noiva se dobrará para adorá-lo. E os outros se dobram porque vão ser julgados e condenados. Como você vai julgar uma noiva sua? Como você vai julgá-la?
Você, ao ser noiva dela, você redimiu ela, você quer dar presente a ela, você quer levar ela para a lua de mel? Ou não? Como o cara vai julgar a noiva? Como ele vai condená-la? Ele vai dar bênção a ela, ele vai botar no palácio dele, amém, irmão? Vê que a Bíblia tem mistérios? Quem quer ter uma noiva? E quem quer fazer o que com essa noiva? Vou te julgar. Não, ao escolher ele já julgou. Não, tira todo pecado, não quero ela, acabou. Veja como Deus faz. Veja. Porém, quando se chega a essas esquinas, é o lugar onde se tem de virar na outra direção. Agora, o como vira em outra direção? Na dispensação da lei, o que é que eles faziam? Matava bode e ovelha para cobrir o pecado deles, né? Jesus Cristo veio, aquilo ali já não precisava mais fazer aquelas tradições. Não precisava mais fazer. Vê? Por quê? Porque o Cordeiro de Deus agora estava presente no meio do povo. O bode de expiação estava ali. Aquele templo lá que o anjo do pacto estava lá dentro, já não estava mais, estava em Jesus. Por isso que quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, não tinha mais anjo ali. Podia entrar, mas não morria mais. Agora, quando Deus, assim diz o Senhor, nessa dispensação a qual começou, os rudimentos de batismo, falar em línguas, profetizar por aí, lava pés, ceias, já é rudimentos da era passada. Já é rudimento da dispensação passada. Vê? Ainda é tempo de misericórdia, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo está no umbral da porta de Deus, que é o instrumento que Deus tem para este tempo. Assim diz o Senhor, aquele que não entrar pela porta, que porta? O instrumento que Deus estabeleceu para o tempo que estamos vivendo, não achará pastagem, nem comerá do poder da palavra criadora. A porta que Deus tem hoje está no meio da raça humana. Está novamente o sacrifício de Deus, por meio do Espírito de Deus, que é a palavra criadora, a palavra falada, para dar vida aos que creem no Senhor Jesus Cristo. Ainda é tempo de vir e ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, e entenderão que não precisa mais dos rudimentos da era da dispensação da graça. Porque estamos na dispensação perfeita, e Deus está dizendo aqui que vai nos dar uma mensagem e vai nos dar escritura para mostrar que aquilo foram sombra das coisas do passado. Assim diz o Senhor, virá uma mensagem, a próxima que virá, aonde estabelecerá no meio da raça humana, no meio dos seres viventes, no meio dos corpos mortais, nos corpos corruptíveis temporários, a misericórdia de Deus, estabelecendo o programa novo que Deus tem para começar o mistério do amanhecer do novo dia milenial, para ser estabelecido o reino milenial, aonde Deus estará decretando, através do Monte Sião e do instrumento do céu que Ele tem, a nova ordem que é estabelecida, para que assim eles possam caminhar no caminho da vida eterna, possam caminhar no caminho que trilha ao palácio do rei, com o poder da palavra criadora, através do instrumento que Deus tem. Assim diz o Senhor. Veja. Vê. Então, nessas esquinas, Deus põe a pedra. Esta pedra está nessa esquina. Vamos lá em Isaías. Vamos em Isaías, gente. Isaías capítulo 28, versículo 16 em diante. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião. Assentou aonde? Em Sião. E que Sião? A igreja do Senhor Jesus Cristo, o monte de Deus abençoado. Eis que eu assentei em Sião uma pedra. Aleluia! Que pedra que é essa? O instrumento que Deus tem. Assentei em Sião uma pedra já aprovada por Deus, reprovada pelos homens. Aleluia! Veja. Eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, de quem nela está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Aleluia! Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, caia sobre essa palavra no coração de cada irmã e irmã. E creia firmemente que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, está novamente velado e revelando-se em carne humana, dando a conhecer o mistério do programa de Deus. Ninguém pode falar o pensamento de Deus com respeito
correspondente para o tempo que está vendo, a não ser se for respaldado pelo arcanjo Miguel e Gabriel, porque são os arcanjos que conhecem o programa de Deus, que está no gabinete de Deus.